Boa noite, amigos da TV Rio Branco. Estamos começando mais uma edição do Tribuna Livre, aqui na sua TV Rio Branco, canal 8.1, nesta segunda-feira. E vamos receber no programa de hoje a deputada federal Socorro Nery, do PP. Acaba de ser reeleita vice-presidente do Parlamento Amazônico, o Parlamas. Certamente será confirmada também na Comissão de Educação do Congresso Nacional, ela que é um dos destaques da bancada do Acre, lá em Brasília, estará com a gente no programa de hoje, nesta segunda-feira, que marca também o retorno, a volta de Osmir Lima, que estava ausente, foi substituído na semana passada pelo Dr. Robson Aguiar, está de volta hoje conosco, assim como o Dr. Narciso Mendes de Assis. E aí, do outro lado, você que é a razão do nosso sucesso, da nossa existência. Nós vamos ao intervalo comercial e voltaremos em instantes para começar a entrevista com a deputada federal Socorro Nery, do PP. Até já. Ok, estamos de volta, agora começando para valer mais uma edição do Tribuna Livre, aqui na sua TV Rio Branco, canal 8.1, na noite desta segunda-feira. Desde já, muitíssimo obrigado pela audiência, você que nos prestigia na capital e também você do interior, você de Bujari, de Quinari, de Porto Acre, Capixaba, Plácido de Castro, Acrelândia, parte de Sena Madureira. Nesses municípios, o nosso sinal chega diretamente pelo canal 8.1. Nas demais cidades acreanas, você nos prestigia pela NET, HDTV, canal 15, e também pela internet, por meio do portal oriobranco.net, que é o portal oficial da sua TV Rio Branco, também pelo nosso canal no YouTube. Siga-nos nas redes sociais, @oriobranco. Seja bem-vinda, deputada federal Socorro Nery, do PP. Muito obrigada. Boa noite. Obrigada, ministro. Boa noite. A sua presença aqui sempre engrandece o programa. Muito obrigada. Boa noite, Osmir Lima, seja bem-vindo. Boa noite, estou voltando firme. Estava com saudade de você, meu amigo. Legal. Boa noite, doutor Narciso Mendes. Boa noite. Prazerosamente recebendo Osmir Lima, mais novo, 10 anos, não foi? 10 anos. Tá mais jovem mesmo. Eu sou mais novo que você. Tá certo. Então, Pronto. O doutor Narciso, em homenagem ao retorno do Osmir, ele fará a primeira pergunta à nossa convidada, a deputada federal Socorro Nery. Agradeço. Fica à vontade. Essa distinção. Isso aí. Eu, inicialmente, devo dizer, deputada, que não foi uma surpresa agradável a senhora no parlamento. Nós já esperávamos isso, pela sua postura como prefeita, na vida, uma pessoa dedicada à família. E eu elogio você como parlamentar do Acre. Eu considero uma das melhores parlamentares que o Acre tem, em várias áreas, notadamente na área da educação. Então, tenho meus cumprimentos. Mas eu vou aqui para duas questões, não as duas de uma vez, questões polêmicas. O Acre, deputada, inclui várias unidades de conservação. Você sabe que essa é uma tecla que eu bato com muita constância. Conservação aqui no estado, florestas, parques, reservas extrativistas e áreas de proteção ambiental. O Acre possui 47% de áreas preservadas. 47%, Narciso, que era preservada. Além disso, o Acre, na Amazônia, de forma geral, o produtor, o dono da fazenda, só pode trabalhar em 20% dela, 80% também é preservado. Por outro lado, o Acre está como o segundo estado mais pobre do Brasil. Segundo estado mais pobre do Brasil. E os seus municípios estão incluídos entre os 100 mais pobres do Brasil. Nós estamos proibidos de tudo. Eu já passei um tempo, inclusive defrontei-me com um problema que eu não vou aqui contar, um sujeito que financiou tartaruga no Banco do Brasil, e quando era de pagar, estava proibida a venda. Como é que ele vai pagar a conta? Vai pagar, né? Bem,
Então, eu queria saber como é que a senhora pensa, num Estado que precisa se desenvolver, que nós temos o desenvolvimento sustentável para conciliar preservação com desenvolvimento, mas na prática só há a preservação. Ninguém aproveita fármacos, uma série de outras, Narciso, até o cupuaçu, eles estão na Europa, patenteando na Europa e fazendo fármacos e outras coisas tiradas da Amazônia, e eles largam. São de propriedade deles. Como é que a senhora pensa nesse extremismo ambiental ao lado de uma pobreza que, para mim, eu tenho ódio à pobreza, não ao pobre. Eu acho que o mundo ideal era não ter pobres. Todo mundo viver dignamente. Porque o que eu acho, desculpa ter alongado um pouco, porque eu estava fora do programa também, né? Você não pode hoje fazer com que a maior poluição para mim da Amazônia é a miséria. Agora há pouco tempo quiseram fazer uma estrada para Rodrigues Alves, que a senhora conhece, Porto Walter, proibiram. Quando é na seca dos rios, meu querido apresentador, não vai barco nenhum lá. Você tem, se houver uma emergência de saúde, ou a prefeitura ou o governo do estado tem que mandar um avião para ir buscar essa pessoa. Não é um isolamento intolerável não permitir uma estrada de 100 e poucos quilômetros? Não há desmatamento. Mas eu prossigo depois em outros, não alongo muito essa questão. Como a senhora vê isso? Osmi, eu quero começar dizendo que eu fico muito feliz de lhe ver de volta, com saúde. Tenho acompanhado, né, a sua luta e que certamente tem sido vitoriosa, né? Graças a Deus. Sei que Deus está abençoando sua saúde. Preciso que a gente tenha, portanto, um cumprimento de regras e, de fato, fazer uma associação muito forte com a ciência, com a tecnologia, para garantir um uso melhor do que nós já temos de terra agricultável, né? Recuperar essas áreas degradadas, que eu não lembro o percentual, mas é um percentual imenso, né? Nós temos, inclusive, no Acre, um percentual imenso. Já há algumas iniciativas do governo do estado, com apoio de organismos internacionais, com apoio do governo federal, para fazer a recuperação dessas áreas. Portanto, sabe, Osmi, esse negacionismo climático que eu vejo em algumas pessoas ainda, e sobretudo em alguns políticos do nosso Estado, eu penso que ele está enviesado. A gente não pode politizar o debate climático, a gente não pode politizar porque é algo que é vital para a sobrevivência. Sim. Mas o que é preciso corrigir é o que são as outras regiões do país. Não dá mais para a gente entender como é que no Cerrado desmata e desmata de forma ilegal. É preciso ter fiscalização mais forte, porque não dá mais para a gente compreender esse modelo. Uma coisa que eu conversei recente com um empresário do Acre, que me fez ver como nós temos empresários já do agronegócio, gente forte, bem estabelecida, que tem essa compreensão correta de que não adianta seguir desmatando, porque não vai ter nem mercado para vender esses produtos. Quer dizer, hoje já se está trabalhando e espero, né, que a gente siga avançando nesse sentido, né, de estabelecer, de fato, essa rastreabilidade, tanto para a carne que a gente consome, quanto para a madeira que se consome. Quer dizer, que venham de projetos licenciados, de projetos de manejo, né, sustentável. Porque, senão, o que acontece? Aquele que trabalha de forma legal, ele é punido, porque ele tem uma série de restrições, ele tem uma série de despesas que ele precisa fazer para dar conta de ter aquele projeto licenciado, e um outro que faz de forma ilegal, sem compromisso, sem responsabilidade, sem fiscalização, sem impostos, sem nada disso.
ele acaba prejudicando de fato, né? Mas o que é fato? É que o próprio mercado vai se regulando. E aí, os produtores têm percebido isso, que é preciso trabalhar de forma sustentável. E aí, o que seria isso? Basicamente, é você consociar, para quem tem produção rural, propriedade rural, consociar floresta, consociar com a agricultura, consociar com a pecuária, de forma a ter ali o solo sendo utilizado, mas sendo ao mesmo tempo tratado, trabalhado, garantindo, né, que ele se torne sustentável. Deputado Socorro, eu quero aqui lembrar Santo Agostinho. Sim. Dizia ele que preferia a crítica que corrige as bajulações que corrompem. Sim. Como eu vou lhe fazer elogios, pelo menos nessa minha primeira interferência, essa sua moderação, essa capacidade esclarecedora de responder o que de fato é uma questão complicadíssima aqui no nosso Estado, que é o desmatamento, a exploração irracional do solo. Eu pergunto, isso se deveu, e se eu estiver avaliando equivocadamente, pode me repreender, o fato da senhora não ser uma política extremista e já ter compreendido que a virtude está sempre no meio? A deputada responde no próximo bloco, ok? Obrigada. Nós vamos ao intervalo comercial e voltaremos em instantes. E a deputada responderá a pergunta feita agora pelo doutor Narciso Mendes. E a gente espera contar com a sua audiência também no próximo bloco. Até já! Voltamos com a segunda parte do Tribuna Livre desta segunda-feira. Mais uma vez, muitíssimo obrigado pela sua audiência, você da capital e também do interior. Se você ligou agora o seu televisor, sintonizou no canal 8.1, estamos aqui a receber a deputada federal Socorro Nery, do PP. Deputado, fique à vontade, então, para responder a pergunta feita no bloco anterior pelo doutor Narciso Mendes. Não quer repetir a pergunta, Narciso? Não, eu... Pode ser que alguém tenha entrado agora. É né? isso, Exatamente. rapidinho, pode ser. É. Fazer. Deputada Socorro, a virtude está no meio. Sim. Nós não vamos encontrar virtude nos extremos. E a senhora tem demonstrado que tem fugido dos extremos como o diabo foge da cruz. Perfeitamente, Narciso. Aí a minha pergunta é: a senhora se sente à vontade de ser uma política moderada? Eu não vejo a senhora nessa polarização odiosa que tomou de conta do nosso país, do lulismo contra o bolsonarismo. Nós não estamos atrás de heróis. Nem precisamos dele. E nem precisamos dele, dizia Bertold Brecht, né? Então, o fato da sua moderação tem contribuído para a senhora ocupar honrosas funções na Câmara dos Deputados? Narciso, eu te digo assim que ser moderada, para mim, é a única opção, a única possibilidade, porque é assim que eu sou. Eu sou moderada na vida, em todas as instâncias, né, que eu participo da vida pública. A única coisa que eu sou intransigente, que eu brigo com muita veemência e que eu não abro mão, é da defesa do que eu chamo de bem coletivo, sempre, né? Eu penso que a gente tem que olhar para o conjunto da população e estabelecer condições de pleno desenvolvimento a todos os segmentos sociais, buscando corrigir desigualdades quando elas puderem ser corrigidas. Então, nesse ponto, eu sou inflexível, mas é só nesse ponto. Eu vejo boas ideias, tanto de um lado do espectro político, da esquerda quanto da direita. Vejo boas ideias e essas ideias elas têm que ser encampadas e levadas adiante se elas podem melhorar a vida da população.
Concordo com você que o extremismo político, seja à esquerda, seja à direita, tem prejudicado muito o nosso país e nós, eleitores brasileiros, nós, cidadãos brasileiros, precisamos ficar atentos e dizer um basta a esse debate. O que tem que ser colocado na ordem do dia do debate público nacional, do debate público local, são as questões de interesses da população. Chega de ficar fantasiando, inventando, construindo polêmicas, ilusões, falsas polêmicas, né? Para se ficar debatendo e tentando manter esses dois extremos no polo da discussão, quando, na verdade, o que eles querem é só isso, é se manter na cena política nacional, né? E não resolver os problemas nacionais. Aproveitando, deputado, nós estamos aí diante do lulismo e do bolsonarismo. Sim. Como é que a senhora vê tudo isso e como é que a senhora se posiciona politicamente? Eu vejo exatamente como eu estava dizendo. Já passou do momento, né, de que nós olhemos e todos os políticos brasileiros, todos os que são pagos pelo povo brasileiro, prestem de fato, né, o serviço que a população os contrata, que é a defesa dos interesses públicos, que é a busca de solução para as demandas, né, sociais. Basta, portanto, desse debate inócuo, improdutivo, absurdo que a gente vê, com essa busca de likes, de lacração, de tentar desqualificar um ao outro, mas, na verdade, o que eles querem mesmo é se manter na cena, porque o bolsonarismo, tanto o bolsonarismo quanto o lulismo, se mantém à custa do outro. São dependentes entre si, né? Um lado e o outro são dependentes entre si. É preciso, portanto, superar isso. E acho que já passou do momento de tanto a esquerda quanto a direita olharem para o compromisso que devem ter com a nação, com a população brasileira, escolhendo, inclusive, programas de governo e não essa idolatria à figura, seja Lula, seja Bolsonaro. Muito bem. Deputado, como a senhora sabe, eu e Narciso participamos da Assembleia Nacional Constituinte, que fez a atual Constituição em vigor, embora já bastante deformada. Muito bem. Eu tenho presenciado com muita indignação as constantes violações da Constituição brasileira, notadamente pelo Supremo Tribunal Federal. Isso nos incomoda, não só como constituinte, mas como cidadão. Eu vou dar aqui um pequeno exemplo. O artigo 53 dos deputados e senadores, porque nós tínhamos saído de um momento difícil, onde os deputados e senadores eram caçados sem direito à defesa, um regime forte. A senhora conhece bem a história. A maioria do povo brasileiro conhece a história. E com tal nós criamos um fortalecimento para o exercício parlamentar. E colocamos no artigo 53, os deputados e senadores são invioláveis, eu estou lendo, civil e penalmente, por qualquer de suas opiniões, palavras e votos. É inviolável. Vocês estão lá representando o povo brasileiro, um sistema democrático. Vocês são os nossos representantes. Mas eu tenho assistido ministro do Supremo Tribunal Federal abrir processo contra palavras pronunciadas, não só na tribuna, mas fora da tribuna da Câmara. Porque a inviolabilidade do mandato é em qualquer lugar. A senhora aqui é deputada. É inviolável, a senhora aqui é inviolável, por suas palavras e votos. Muito bem. O que é que a Câmara está pensando com relação a essa questão? Que faz com que os parlamentares fiquem temerosos, e para isso que demos a inviolabilidade, para ele denunciar o que for preciso denunciar, sem criticar, sem medo. Do mesmo jeito que nós fizemos a Constituição. A fizemos
sem medo. Como o parlamento está vendo isso? Eu posso te falar, na verdade, o que tem acontecido na Câmara dos Deputados hoje, né? De fato, uma revolta muito grande de grande parte dos deputados por essa visão que muitos têm de que, ao expressarem as suas opiniões, portanto, cumprindo um direito constitucional, uma garantia constitucional, eles estão sendo penalizados, né? Há outros, e eu me filio mais a esses outros, eu não tenho o menor receio de falar o que penso, seja na tribuna da Câmara, seja aqui, seja em qualquer reunião. O que eu penso que a gente não pode nunca confundir é o direito à inviolabilidade, né, da fala, da palavra, da manifestação, confundindo com o direito a fazer ataques à honra de pessoas, à honra de instituições, de forma desmedida, sem justificativa, sem fundamento, tão somente para buscar lacrar com seu nicho eleitoral, como a gente também tem visto isso. Então é preciso, claro, usar a prerrogativa do direito à expressão. E você tem toda a razão, eu sou deputada hoje, até o último dia do mandato, em qualquer ambiente que eu frequente, mas eu tenho que usar essa minha prerrogativa com responsabilidade. Eu não posso atacar o direito do outro de ter a sua honra preservada, né, se eu não tenho fundamentos, provas para fazer esse ataque. É preciso que a gente tenha, portanto, um debate, inclusive, a respeito desse tema, né? Vejo com muita preocupação a atuação em determinadas situações do STF, sim, que me parecem, né, mesmo não sendo advogada, mas eu sou uma pessoa que estudou, que consigo ler a legislação, que consigo conversar com pessoas que são da área e formar o meu próprio entendimento. Vejo com preocupação a atuação do STF em várias situações, que me parece exacerbar o seu papel. Mas é preciso que a gente também tenha um cuidado. Até hoje não me parece que nenhum deputado tenha sido processado pelo voto que deu. Nenhum deputado tenha sido processado por manifestar sua opinião sobre uma política pública, sobre uma decisão, sobre um posicionamento, mas me parece que muito mais por também exacerbarem o seu papel de essa garantia constitucional da livre manifestação, né? Deputada, deixa eu entrar aí, porque nesse particular, eu e Osmir Limas nos confrontamos recorrentemente. Exatamente. Eu quero estar aqui, eu costumo sempre dar exemplos de personalidades mundiais. A história da humanidade registra um casamento de duas ilustres pessoas, Jean-Paul Sartre e Simone de Beauvoir. Olha que casal. E ambos diziam o seguinte: ser livre, usar de liberdade, antes de tudo, é respeitar a liberdade do outro. Sim. Então, a liberdade de expressão, no meu entendimento, não é um direito absoluto. Simplesmente não é. Concordo E nem com pode ser. Até porque, se fosse, eu poderia, usando hoje as redes sociais, estar fazendo propaganda da pedofilia. É possível acontecer isso? Não. Então, a liberdade não é um direito absoluto. Deixa eu só fazer uma observação antes da senhora falar. Sim. A liberdade de expressão não é um direito absoluto. Quem é o censor para dizer o que é que nós podemos falar ou não? Quem é que vai ser esse censor? Eu acho, Narciso, e nós já discutimos muito sobre isso, que se eu ofendo Muniz, na minha livre manifestação de pensar, cabe ao Muniz me processar. Cabe ao Muniz me processar. Isso tem o direito da infâmia, a calúnia, a injúria, ou qualquer outro meio. Obedecer legais. sempre o processo legal. Claro, ele vai me processar, eu vou responder por isso. Agora, não pode previamente o seu ministro, quem quer que seja, dizer o que é que eu devo falar ou não. Quem é o censor? Quem seria o censor do Brasil? É o agressor.
O próprio agressor. Vamos lá, mas vamos à medida vamos que ele usar agride- a minha natureza, né, de moderadora, para pensarmos o seguinte. Nós temos no Brasil já, sobre quase todos os temas, regulamentação, Isso. que partem da Constituição. Portanto, na Constituição já está muito, muito claro, a gente não pode fazer, de fato, né, a defesa de práticas que a nossa Constituição proíbe, que a nossa Constituição não aceita. Completa não é? a resposta. Por exemplo, pedofilia, não é? Sim. Por exemplo, homofobia e por aí, Racismo. racismo, preconceitos, né? De um modo geral, quer dizer, uma ode ao nazismo, uma defesa da destituição do Estado Democrático de Direito, quer dizer, isso está na nossa Constituição. A partir daí se tem todas as regulamentações e o censor é a nossa própria Constituição, a qual todos nós devemos, né, cumprir. Mas, Essa deputada, visão que eu tenho. Não, tudo E eu bem. não vi, na verdade, veja, tem excessos, eu vejo que tem excesso não só do STF, mas tem excesso até na primeira instância. Como a gente vê decisões de primeira instância em que tem excesso, não é? Claro. Na prerrogativa do juiz, na interpretação da lei, né? E cabe, evidentemente, recurso. E quem diz que cabe recurso? A nossa Constituição, né? Quem diz, portanto, que aquele que se sentir prejudicado, atacado na sua honra, né, pode recorrer. É a nossa Constituição. Exato, mas- Agora, nenhum caso, me parece, até hoje, ter chegado ao STF em relação a parlamentares, em relação a qualquer pessoa da vida pública, que, no caso, ao STF só chegam mesmo de parlamentares, porque é o fórum adequado, né? Ali é a instância que adequada. precisa acabar. Mas hoje é assim que é, né? Portanto, chega lá de forma, por iniciativa de um ministro. Não pode, é sempre provocado, seja por um partido político, seja por uma outra instância que tenha atribuição, que tenha poder. Não, mas assim deputado, só vou fazer, deixar claro, né? tanto a posição do Narciso quanto a sua, eu concordo, mas da seguinte forma. Eu volto a repetir o que eu sempre digo. Os excessos, por exemplo, vou defender o nazismo. Eu posso defender o nazismo. Agora, eu serei responsabilizado na justiça por essa defesa. O que nós não podemos Mas ter... sim, mas isso tá garantido. Sim, mas você vai ser Mas responsabilizado. o problema hoje, não é? nós temos no Brasil um censor que tem que achar o que, que eu devo dizer ou não. Entra com um processo contra mim, Mas tem mas não acontecido, tem que me né? censurar. Eu sou contra a censura. Mas não há essa censura prévia, a menos que você entenda que se você quer ter na vida social do seu país, da sua cidade, do seu estado, né, o exercício do pleno direito do cidadão, você precisa conquistar, respeitar a Constituição. E na Constituição há determinadas práticas sociais que o indivíduo precisa respeitar. Evidentemente que ao não respeitar, ele se coloca sujeito. Mas olha né? o perigo disso. Um dia desse, um deputado lá da tribuna criticou o sistema eleitoral. Qual é o crime? Não. Qual é o crime? Mas, no entanto, está respondendo processo. Mas ele está respondendo processo não por ter criticado. Criticado. Está respondendo processo certamente por ter criticado de forma injustificada. Porque chamou a justiça de corrupta. É. De De forma injustificada, sabe, Narciso? Exato. Não existe. Aí a gente Aí volta tem a- novamente aí para volta aquele a ponto. censura. Né? Mas não é censura. Você tem que abrir o processo. Esse é o Deputada, direito deputada. que a instituição, que os membros daquela instituição também têm a ter a sua honra preservada. Agora, se você tem uma crítica forte, um ataque a ser feito de forma justificada, você se coloca ali na condição também de ser passível de responder, de comprovar o que você está dizendo. Faz parte da vida democrática, não é? Deputada, antes de ontem, um colega seu, da Câmara de Deputados... Doutor, o senhor faz na virada do bloco, tá bom a Faço. pergunta? Nós vamos ao intervalo comercial e na sequência ela vai responder a pergunta que o doutor Narciso vai fazer, evidentemente. E vamos falar em política também, né, deputado? O MDB, há alguns dias, estendeu o tapete vermelho. Na semana passada houve uma reunião em Brasília também discutindo, entre outros assuntos, política. 2026 está chegando, enfim. Tudo isso e muito mais depois do intervalo comercial. Até já.
No mês de março, o mês das mulheres, o Tribuna Livre recebe hoje a deputada federal Socorro Nery, do PP. Estamos de volta então com a terceira e última parte do nosso programa de hoje, Tribuna Livre, aqui na sua TV Rio Branco, canal 8.1, Rede Cultura. Siga-nos nas redes sociais, @o Rio Branco. Muito bem, registramos aqui a presença da Márcia, nossa colega jornalista, e também da Juliane, assessoras da deputada. A senhora é bem assessorada, deputada, parabéns. Sejam bem-vindas, boa noite, ok? Doutor Narciso. Deputada, apenas um lembrete, não é questionamento. Sim. Essa semana, antes de ontem, o deputado Gustavo Gaia, do Goiás, num pronunciamento da tribuna do Congresso, chamou o presidente Lula de cafetão e a deputada, sua colega Gleisi Hoffmann, de garota de programa. Na minha opinião, isso em resposta a uma frase, a uma asneira produzida pelo presidente Lula, que tem que parar urgentemente de cuidado com as suas palavras. A imunidade parlamentar permitiria, daria liberdade para que ele assim se comunicasse? Essa é uma questão. 2, o PP, seu partido, nas eleições do ano que vem, está pensando do quê? Em candidaturas próprias, em alianças, até porque este programa também vai cuidar bastantemente da disputa pela sucessão na própria Câmara do Deputado, as 2 vagas do Senado. Olha que coisa apetitosa. A senhora, porventura, pensa... Governo e presidência, né? Hein? Do governo e presidência. Governo... A senhora, por acaso, o senhor não vai estar em qual dessas disputas? Sobre a primeira questão, Narciso, é importante que você trouxe, inclusive, um exemplo do que não está contemplado em imunidade parlamentar. Ótimo. Né? Quer Muito dizer, obrigado. Ele fez uma fala e ele vai precisar responder por essa fala. Né? Isso. Tanto no Conselho de Ética da Câmara dos Deputados, Isso. quanto criminalmente, né? Certamente. Vai precisar responder por ela. Então Porque, é só ver que tem mecanismo para isso. Isso não é imunidade, isso não está dentro, né, do escopo que vocês, como deputados constituintes, certamente quiseram preservar. Não foi isso que vocês quiseram preservar, né? Não. Certamente não. Então, a gente teve aqui um exemplo claríssimo desse debate nosso do bloco anterior, né? No tocante a essa fala do presidente Lula, que na mesma semana repetiu um gesto, uma fala também do ex-presidente Bolsonaro, quando o ex-presidente Bolsonaro disse o quê? Que as mulheres do PT, ou as mulheres da esquerda, Era feia. são feias e incomíveis, né? Chegou a dizer isso? Sim, o presidente Lula vem, o presidente Lula vem e na apresentação da sua nova ministra da Articulação Política, a Gleisi Hoffmann, a apresenta como uma mulher bonita que vai favorecer o diálogo com a Câmara dos Deputados e com o Senado. Portanto, o que a gente tem aí, sem tergiversar, sem ficar puxando o saco para um lado nem para o outro, nem passando pano nem para um lado nem para o outro, é um exemplo claro de machismo, de misoginia, para a gente ver o quanto isso está enraizado de forma estrutural na cultura brasileira. E eu concordo com você, é preciso que um homem público, assim como uma mulher pública, cuidem das suas palavras, né? Para não repetir machismo, misoginia, preconceitos, que devem ser, sim, coibidos no nosso país, porque isso leva a feminicídio. E como a gente tem visto feminicídio no país inteiro, de forma absurda, de forma gratuita, né? Mulheres perdendo a vida, crianças, inclusive, a partir de 10 anos de idade. Né? Portanto, a gente precisa não mais passar pano para essas coisas, sabe? Assumi-las e criticá-las e buscar coibi-las pelo que elas são.
machismo, misoginia, preconceito contra a mulher. Não é? Então, a gente tem que olhar que, no caso nosso do Acre, nós estamos vivendo já, Narciso, uma pré-campanha em 2026. Impressionante, né, Narciso? Deputada, a gente não fala em outra coisa a não ser 2026, não é? Deputada, e a gente passa, então, para o segundo ponto, né, da sua fala. Em meio ao machismo, misoginia, debate jurídico, vamos falar de coisas mais importantes agora. Vamos. Mas depois você... Essa é muito importante. Antes, eu queria só fazer uma observação. Isso vem corroborar o que eu estou dizendo. Sim. Quem fez esse ataque tem a comissão de ética que pode cassar o mandato, mas não proibir. Ninguém pode proibir o que dizer, o que ele tem que dizer. Agora, tem a comissão de ética e tem a justiça para puni-lo criminalmente pelo que ele falou. Isso que eu vejo. A conduta dele por si só já é uma conduta criminosa, portanto é uma conduta proibida no país. Já é uma conduta proibida no país por si só, por ser uma conduta criminosa. Certíssimo. Parabéns, deputada. Eu não vejo assim com todo respeito. Sim. Deputada. Se não fosse uma conduta criminosa, ele não seria passível de processo na A lei é para prever o crime. É prever. E não para punir o crime. Ele vai ser punido porque ele, na sua livre, né, no seu livre arbítrio, decidiu fazer. Mas ele decidiu incorrer num crime. Claro, mas é por isso que eu digo, incorrer no crime vai ter que ser responsabilizado por ele. Deputada, uma mulher do Acre é reeleita vice-presidente do Parlamento Amazônico, Parlamaz. Ela foi bem articulada ou conseguiu fazer um trabalho diferenciado? Chama-se Socorro Nery. Sim. Eu tenho tido, por essa minha visão moderada, de que a gente tem que olhar para a Amazônia, sim, né? Buscando encontrar soluções de forma sustentáveis para o desenvolvimento econômico, para o desenvolvimento social, para a inclusão das pessoas, para o desenvolvimento, mantendo, evidentemente, a sustentabilidade social. Eu vejo que o nosso grande ativo na Amazônia são as nossas riquezas naturais. Mas essas riquezas precisam ser transformadas em melhores condições de vida para quem mora na Amazônia. Então você está aqui... Então é essa a minha visão. E essa visão, ela tem encontrado eco. Não é? Tanto é que eu fui, no primeiro momento de 2023, eleita vice-presidente do Parlamento Amazônico, senador Nelsinho Trade, de Mato Grosso do Sul, que é uma figura de um grande prestígio no Senado federal, na política nacional brasileira, agora, inclusive, é presidente novamente da Comissão de Relações Exteriores do Congresso, do Senado, portanto, é uma pessoa dessa estatura, ele é presidente, e agora, essa semana, nós fomos reeleitos, ele presidente e eu vice-presidente do Parlamento Amazônico. Nós estamos trabalhando lá para institucionalizar o Parlamento Amazônico. A senhora reforma, a senhora renova esse compromisso, então? Essa minha visão, né, de que a gente tem que olhar para quem mora na Amazônia e transformar o que a gente tem para melhorar a vida de quem mora na Amazônia, é uma visão que também me levou, já em 2023, a ser vice-presidente da Comissão Mista de Mudanças Climáticas do Congresso Nacional, que é uma comissão permanente de deputados e senadores. Ano passado, em 2024, eu fui eleita presidente dessa comissão. Esse ano, agora em 2025, nós vamos fazer uma nova eleição para saber, então a gente não sabe ainda quem será presidente ou vice-presidente. Eu tenho participado ativamente também da Comissão de Meio Ambiente da Câmara dos Deputados e criei uma frente parlamentar, que é a frente da transição climática justa. A transição climática precisa acontecer, porque senão não se salva nenhum de nós e nem as nossas futuras gerações, mas é preciso que ela seja justa, que ela dê oportunidade de desenvolvimento, não é? Local, regional, para que as pessoas vivam melhor. Então, eu tenho também feito essa discussão e penso que é por isso, porque é uma voz da Amazônia, né? Eu sou amazônida, digo sempre, nascida num seringal, à margem do rio Tarauacá, portanto, eu venho de uma comunidade extrativista, conheço a Amazônia, estudei a ponto de ter capacidade de discernir, né, sobre formulação de políticas públicas para o desenvolvimento da nossa Amazônia. Eu acho que é essa voz que tem sido valorizada e que tem sido respeitada. Deputada, eu li que o seu partido, o PP, pretende fazer uma fusão com União Brasil, transformar num só partido.
Primeiro, isso é verdade? E se for, PP e União Brasil aqui no Acre vão ficar extremamente fortalecidos. Eu posso te falar desse assunto porque nós tivemos uma reunião, né, na semana passada, na quarta-feira, com o presidente nacional do Progressistas e o nosso presidente do Progressista do Acre, que é o governador Gladson Cameli, acompanhado da vice-governadora, dos outros 2 deputados federais, Zezinho Barbari e Zé Adriano, acompanhado do deputado Nicolau Júnior, que é presidente da LEAC, do deputado Manuel Moraes, que é líder do governo na Assembleia, com o Lívio, que é vice-presidente do Progressista, né? Nós tivemos essa reunião e lá, de fato, o presidente nacional nos informou e buscou ouvir a nossa opinião a respeito dessa federação do União Brasil, Progressista, do PP, com a União Brasil. Nos dizendo ele que, do ponto de vista da federação com a União Brasil, já era algo praticamente definido, decidido, e que, com relação aos republicanos, que era uma outra ideia de trazer todo mundo, né, republicano, União Brasil, PP, para uma única federação, ainda havia uma questão a ser definida e que depois a gente ficou sabendo que não ocorrerá, não incluirá os republicanos nessa federação. O que é uma federação? A federação nacional. Os partidos continuam existindo, cada um com a sua vida partidária, né, com seu estatuto, com a sua vida partidária, mas naquele próximo pleito eleitoral, portanto, em 2026, e durante 4 anos, no mínimo, terão que atuar nos processos eleitorais de forma conjunta. Quer dizer, só lança para deputado federal uma única chapa para deputado federal, uma única chapa para deputado estadual, uma única chapa majoritária para o Senado ou para o governo do Estado, que é o que teremos na próxima, né? Então, do ponto de vista nacional, se isso se estabelecer, nós teremos uma decisão com todos os parlamentares, com os presidentes das regionais do Progressista nos estados, agora, terça-feira, às 18 horas, portanto, amanhã, né? Portanto, amanhã, em Brasília, para ali votarmos a respeito disso. Em isso acontecendo, nós teremos no Acre, hoje, quer dizer, com a formação da federação, acontecendo, repito, nós teremos 6 deputados federais. Os 3 do PP, eu, Zé Adriano, Zezinho Barbari, os 3 do União Brasil, Ulisses, Eduardo Veloso, Meire Serafim, todos nós numa única federação. Como é que isso vai... Vão apostar no erro, né? Sim. Vão manter o erro, porque o que anarquizou a política partidária no Brasil é nós termos na Câmara dos Deputados representantes de 20 partidos e no Senado de 19. E se a união com o republicano tivesse certo, dado certo, aí seriam todos os 8 deputados. Não, na verdade, aí, Narciso, a gente tem uma... A deputada acabou de dizer que os partidos continuam agora federados. Mas é um só partido. Sim. Mas é a ideia de que você passa a ter, de forma federada, portanto, você passa a ter menos grupos fazendo as discussões. Agora, com isso, com a União Brasil Progressista, essa federação passa a ter 105 deputados. Né, se tivesse dado certo com o republicano, seriam os 150, 8 deputados, né, aqui no mesmo 150, basicamente. Né? Então, a gente estaria os 8 deputados federais do Acre na mesma chapa. Então, ficando os 6, né, se isso acontecer, e se todos permanecerem na federação, porque você passa a ter, o parlamentar passa a ter 30 dias, até 30 dias após a federação ser constituída, para ele ficar na federação, ou migrar, ou sair da federação. A senhora pessoalmente é a favor? Eu tenho uma série de questões que eu ponderei nessa reunião, né, que nem temos mais tempo aqui para trazê-las, mas a partir das explicações que me foram dadas, das garantias que me foram dadas e que nos foram dadas pelo presidente nacional, eu passei a ser favorável, sim, a essa federação. Deputada, eu vou trazer aqui um exemplo factual, presente, do que o nosso país tem que acabar com essa anarquia partidária. O governador de Minas Gerais, Romeu Zema, foi reeleito, Osmi, governador do estado, dos mais importantes do Brasil, foi reeleito governador. E o partido dele não elegeu
dos 51 deputados federais, nenhum deles. Como justifica isso, Osmir? O governador de um partido é reeleito e os 51 deputados federais do seu partido não foi eleito nenhum. Isso é simples de entender, depois eu passo para você responder, deputado. Porque hoje, Narciso, infelizmente, o cidadão vota no candidato e não mais nos partidos, pelo enfraquecimento. Mas era para ser o contrário. Não, mas não é. Mas já há regras, né, para isso, se não preencher um percentual das vagas, né, de deputado federal, ele não pode mais existir como partido, e aí ao invés de ser tão somente federação, vai precisar ter fusão, né? Já há regras a respeito disso. Não é o caso, não é fusão. Os partidos continuam existindo. Daqui 4 anos, se ocorrer, daqui 4 anos, decide se segue ou não. Deputada, eu acho positivo. Mas a gente tem partidos aí muito... No caso do PP, é um partido tão antigo, um partido com tanta história, com tanta... Eu acho que ficou faltando alguma coisa. Fundir é algo que me parece fora de cogitação. Na verdade, ficou faltando um ponto da pergunta do doutor Narciso. Sim. A senhora será candidata à reeleição ao Senado? Qual é o cargo em 2026? Então, nós estamos em 2025, né, Narciso? Eu dizia, e o Narciso demonstrou surpresa aqui, de que a gente sai de uma eleição já pensando em outra. E o acreano, de um modo geral, né, faz isso, né? Quando a gente fala lá em Brasília como presidente nacional, mas como assim? Vocês já estão falando em 2026? Eu falo, mas o Acre é assim. O Acre a gente sai de uma eleição já pensando em outra. Mas eu tô tão envolvida com tanto trabalho, e eu quero dar conta, sabe, de chegar em 2026, quando for pleitear a reeleição ou uma outra posição política, eu quero dar conta de trazer, né, nesse portfólio de resultados de trabalho, ações, resultados que não apenas justifiquem o salário que eu recebi, eu tenho esse compromisso de valorizar o salário que eu recebo, né? Portanto, eu tenho ainda um ano inteiro para trabalhar, tenho ainda 2026 para a gente trabalhar, e lá no momento da discussão partidária, no momento em que essa definição for exigida, eu acho que eu vou ter mais condição de fazer essa decisão. Legal. Estamos chegando ao final do programa. Osmir Lima, suas considerações finais. Primeiro, com a satisfação pela aqui. As nossas polêmicas não têm nada a ver com a admiração que eu tenho por você, entendeu? Inclusive como parlamentar. Eu só peço uma coisa. Como eleitor, como cidadão, vamos continuar combatendo as desigualdades regionais deste país. Quer regionais, quer sociais. As desigualdades do Brasil são infamantes. Eu repito aqui, como foi o verdadeiro mantra, não é possível num país alguém gastar 20 milhões no casamento da filha e o vizinho não ter o que comer. Essas coisas precisam ser alteradas. Sim. Nós não podemos ter um Estado ambicioso das suas riquezas, como São Paulo, que foi a grande luta que nós tivemos na Constituinte, não foi nem partidária nem ideológica. Foi regional, né? Foi regional. Sim. São Paulo queria tudo para eles, como queria o Rio de Janeiro, como queria os outros estados. Queria que o estado do Acre só tivesse lugar a um deputado federal, né? Se fosse a quantidade de votos para a eleição. Exatamente. E queria o seguinte, não pode derrubar nenhuma folha de árvore. Sim, e como é que nós somos 28 milhões de amazônidas? Nós vamos viver de quê? De admiração permanente da floresta? Ou deixar a floresta para francês ver? Porque hoje falo muito no crédito carbono. Sim. O crédito carbono não é gerador de emprego. Sim. É muito bom para um proprietário de terra, Narciso. Que ele tem lá seus 100 hectares, 100 mil hectares, a quantidade e tal, o cara paga para ele vai morar em Nova York, como já acontece hoje. Legal. Prazer tê-lo aqui, viu? Muito obrigado por sua presença e a minha admiração. Narciso Mendes. Eu, particularmente, quero agradecer a sua presença e pedir à senhora que sempre que tiver tempo disponível, esta televisão estará à sua inteira disposição para que a senhora continue dando
aulas como a que acabou de dar hoje. Deputada, foi um prazer recebê-la aqui. Parabéns pelo trabalho, pelos números que a senhora alcançou nesses 2 primeiros anos de mandato. Destaque em transparência, em eficiência e destaque absoluto também na nossa bancada. Parabéns, sua presença hoje aqui enalteceu ainda mais o nosso programa, ok? É sempre bom demais estar com vocês. É instigante, né? Aqui ouvir os questionamentos e, mais do que isso, as ponderações, as defesas apaixonadas, né, do que pensam o Narciso e o Osmi. Eu aprendo sempre, cada vez que venho aqui. E saio daqui com muitas reflexões, né? De fato, nós precisamos melhorar muito o Brasil. Não dá para a gente assistir, e imagino o quanto vocês estão incomodados, a gente assistir o nosso país com essa disfunção toda que tem na aplicação dos seus tributos, né, daquilo que arrecada, tira de cada um de nós que trabalhamos, né, para buscar aplicar em favor da população. A gente tem, de fato, que melhorar muito nisso. Há uma desigualdade social muito grande, uma distância muito grande entre ricos e pobres, onde ricos estão ficando, de fato, cada vez muito mais ricos, né, com discrepâncias como essa que você apontou, Osmi, e a gente está vendo, ao mesmo tempo, a população sofrendo com a cesta básica, com os produtos da cesta básica, cada vez mais nas alturas, né? Com a inflação que vem crescendo e que é muito preocupante. Então, por que eu vejo que a gente tem que abandonar esse debate de narrativa entre a extrema esquerda e a extrema direita e focar para o que interessa para o país? O que faz com que a cesta básica chegue ao preço que está hoje? E o que o país precisa fazer para reduzir a inflação e, portanto, reduzir o preço da cesta básica? O que o país precisa fazer para melhorar o ganho, a receita dos trabalhadores que menos recebem no nosso país? O que a gente tem que fazer? Qual é o dever de casa, né? Quer dizer, para onde é que está indo esse recurso arrecadado? É para uma máquina muito grande, ineficiente? Isso. É para pagar privilégios de setores do serviço público que, de fato, estão recebendo muitos privilégios? É para pagar regalias? Portanto, a gente precisa fazer o dever de casa. Parar de brincar, de fazer política. A população está sofrendo. Claro. Está sofrendo porque não está conseguindo nem se alimentar direito, não está conseguindo emprego, não está conseguindo ter segurança pública. Quer dizer, a gente fica nesse debate absurdo, ridículo, não é? Quer dizer, um deputado perder tempo e ir a uma tribuna para fazer um ataque à honra de pessoas dessa forma. Isso é tão pequeno, isso é tão ridículo. Eu fico envergonhada quando eu estou ali no plenário e eu assisto um parlamentar se prestar a um trabalho desse, né? E perder tempo e fazer com que o país perca dinheiro, porque o país está pagando aquilo ali, está pagando aquela máquina, pagando aquele movimento, né? Então, é preciso discutir isso, sabe, Narciso? Não é uma medida simples. Eu vejo hoje, por parte do governo federal, tentando encontrar medidas para baixar o preço do alimento. Não é uma coisa simples. Ninguém baixa inflação por decreto. Correto? Correto. Ninguém Isso. baixa preço de produtos alimentícios por decreto. A gente sabe que é uma lei de oferta e procura. A gente sabe, portanto, que é preciso entender como é que isso gira e fazer o dever de casa. E é isso que eu tenho me proposto e por isso que eu sigo animada na política. Porque eu acho que, por mais que eu não consiga fazer tudo que eu gostaria, eu tenho feito o que me cabe, o que está ao meu alcance, na linha correta, na perspectiva correta. Muito obrigado, deputado. E parabéns também.